Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí pro vídeo de dicas da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, fiz um último vídeo analisando todos os confrontos dessa rodada aqui. Se você perdeu, dá uma assistida, porque eu também falei quais são os 5 melhores SGs e os 5 melhores times para fazer gol nessa rodada. Acho que é muito importante pra gente avaliar as posições. Vou fazer um resuminho pra vocês aqui, mas assiste o vídeo que tá muito bacana. Também não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, falar se você já tem seu time, quais são suas dúvidas, seu capitão, enfim. Comenta aí que eu gosto de interagir com vocês nos comentários. Bom, então vamos lá. Começando pelo goleiro para essa quinta rodada do Cartola. Vou colocar para vocês aqui o gráfico de cedidos versus conquistados. Não sabe o que é isso? Eu te explico. Esse gráfico aqui, no eixo da horizontal, a gente tem os pontos conquistados por aquele time naquela posição. E no eixo da vertical, a gente tem os pontos cedidos pelo adversário dele. Por exemplo, o Palmeiras. Palmeiras enfrenta o Fluminense. O Palmeiras, os goleiros do Palmeiras dessas 4 primeiras rodadas conquistaram mais ou menos 4 pontos. Um pouquinho mais de 4 pontos. E o Fluminense tem cedido para o goleiro adversário um pouco acima de 5 pontos. Então o que a gente quer? A gente quer times que estejam para a direita e para cima, que conquista muito ponto e o adversário cede muito, porque aumenta o potencial de mitada, né? Antes de falar do goleiro também, vou trazer para vocês os SGs da rodada. Os 5 melhores SGs são Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Ceará e Juventude barra Inter. Um joga contra o outro, clássico regional, jogo pegado. Os dois sem chance de SG. Então vamos também pensar nisso na hora de escalar, principalmente goleiro, zagueiro e lateral, né? Então voltando aqui pro gráfico, os times que aparecem para direita e para cima, mais são Palmeiras, Santos e Cuiabá. Naquele bolo ali que vocês estão vendo que tá difícil de identificar, tem o Internacional e o Atlético Paranaense. E se vocês olharem, o time que está mais para a direita é o Bragantino. O Bragantino é o time que mais conquista pontos com o goleiro, com o Cleiton, né? O Cleiton já tem 22 defesas. Pensando nesse gráfico aqui e pensando nos 5 times que eu falei de SG, minhas 3 dicas de goleiro são, primeiro, o Everton do Palmeiras, ele já tem 12 defesas, e o Fluminense, como a gente pode ver aí no gráfico, cede muito ponto para goleiro, é um time que finaliza muito e não está fazendo tantos gols assim, então é a minha primeira indicação. Depois, o João Paulo do Santos. O João Paulo já tem 16 defesas nesse campeonato. O Cuiabá, como a gente pode ver, não é um time que cede tanto ponto assim para goleiro, tá na média, mas eu acho que sim, o Santos tem bastante chance de SG, principalmente jogando em casa. Então o João Paulo é uma excelente dica para essa rodada. E vamos finalizar com o Daniel do Internacional. O Daniel tem alguns fatores que eu aposto nele. Primeiro, é um SG um pouco mais ousado, ele já tem 12 defesas, mas o Juventude cede um pouco de ponto para goleiro. E eu acho que vai ser um jogo com bastante finalização de fora da área, sabe? Finalmente, uma coisa que faz eu indicar o Daniel é que ele é um goleiro mais baratinho. Porque, por exemplo, pegando o João Paulo e o Everton, que eu tinha indicado são goleiros caros. E essa rodada já tá bem cara, então uma indicaçãozinha barata sempre ajuda, né? Um goleiro um pouco mais ousado aqui, só para dar uma quarta dica, eu costumo colocar só 3, é o Cleiton, do Bragantino. O Cleiton do Bragantino já tem 22 defesas. Como eu disse, acho que o SG do Bragantino é viável sim. E o Corinthians, apesar de não ceder tanto ponto para goleiro, só com o SG, não tem cedido tantas defesas, acho que pode ser uma aposta mais ousada. Ele também é meio caro. Vamos agora para a posição de lateral. Então vamos olhar os times que a gente está aparecendo bem ali no gráfico, à direita e para cima, né? Primeiro, Atlético Mineiro. Enfrenta o América Mineiro. Acho que tem uma boa chance de SG. E o América Mineiro está cedendo muito ponto para lateral. Infelizmente a Arana está suspensa, seria uma indicação, mas a gente tem o Mariano ou o Guga. Eu não sei quem joga, o Mariano sentiu uma lesão no jogo da Libertadores. Eu prefiro um pouco mais o Mariano porque ele é mais desarmador. O Guga ainda tem poucos desarmes nesse começo de brasileiro. Nos estaduais o Guga foi melhor de desarmes. Qualquer um dos dois que jogar, acho que é uma boa indicação. Outro time que está aparecendo ali é o Curitiba. O Avaí tem cedido muito ponto, principalmente para lateral esquerdo. Até aqui ele tá aparecendo não tão para cima, né, como o time que cede tanto, porque para lateral direito não cede tanto. Mas para lateral esquerdo é um mar. O René na última fez 6, a gente lembra do Piton que fez 8 desarmes. E o lateral esquerdo do Curitiba fica sempre na dúvida entre o Guilherme Biro e o Egídio. O Guilherme Biro não é um lateral que eu confio, então se for ele eu não indico o Guilherme Biro. Não deu confiança ainda, não desarmou, enfim, não gostei dele como pro Cartola, né? Agora o Egídio sim, se jogar é uma excelente indicação. É um cara que desarma muito e jogando contra essa avenida aí que tem do lado esquerdo do time do Avaí, acho que pode ser uma boa indicação. Lembrando que o Egídio também bate bola parada, pode ser uma chancezinha de assistência. Outro time que tá aparecendo ali é o Santos. A indicação do Santos é o Lucas Pires. O Lucas Pires ele tá bom para valorizar porque ele não foi bem contra o São Paulo. O Santos tem jogado muito melhor na Vila.
tem uma chance boa de SG. O Lucas Pires já tem 15 desarmes em 4 jogos. É uma média excelente, uma média de quase 6 pontos. Teve 3 assistências nos estaduais. É baratinho, bom para valorizar. Eu acho que é uma indicação excelente para essa rodada. Aí a gente pode olhar dois times que estão meio bem para a direita, assim, que são os times que mais conquistam. O Corinthians e o Internacional. O Corinthians, a gente pode ver que ele está bem lá para baixo, quer dizer que o Bragantino não cede muito. Por isso eu não vou indicar ninguém do Corinthians. Além disso, acho que não é um SG provável. O Internacional, como eu disse, tem um SG ok. Então acho que o René pode ser uma boa dica. Muito mais pelo René, que está conquistando bastante, fazendo bastante desarme, porque o Juventude segue abaixo da média. Mas para finalizar as dicas aqui com a minha quarta indicação, Piquerez do Palmeiras. Ele tem 6 desarmes em 2 jogos. Como o Fluminense cede mais pontos pro lateral esquerdo que pro lateral direito, e o Piquerez é um lateral baratinho e tem 6 desarmes em 2 jogos, então média de 3 desarmes, vai ser minha quarta indicação aqui. Então, retomando as indicações, Mariano ou Guga, Egídio, Lucas Pires, René e Piquerez. São esses 5 que eu respondo aqui. Se eles forem bem ou forem mal, vocês podem me cobrar. Então vamos lá agora para a posição de zagueiro. Fazendo de novo o resumo para vocês aqui dos times que estão para a direita e para cima. Vamos começar pelo Atlético Mineiro, que é o time que está mais para cima. Ou seja, é o time que enfrenta o adversário que mais cede ponto. O América Mineiro tem cedido muito ponto para zagueiro, né? A gente não vai ter o Nathan Silva, que está suspenso para essa rodada. E a gente fica entre o Godin e o Júnior Alonso. O Júnior Alonso é um jogador muito caro. E ele tem 3 desarmes em 3 jogos. Então assim, no ano passado ele era um jogador que desarmava muito. Nesse começo de campeonato ele não tá bem. O Godin só jogou um jogo, mas ele fez 3 desarmes. E sofreu 2 faltas. Então assim, ele fez uma pontuação interessante. Como o SG do Atlético Mineiro é um SG provável. E ele teve um bom primeiro jogo, assim. A gente sabe que na seleção uruguaia ele costuma fazer os seus golzinhos de cabeça. Nossa primeira indicação baratinha aqui é o Godin do Atlético Mineiro. Outro time que a gente tá vendo bem pra direita e bem pra cima é o Palmeiras. O Palmeiras é o time que tá mais pra direita, principalmente por causa do Gomes, que vem fazendo muitos gols, né? Ele já tem 2 gols em 4 jogos. Fez um gol de pênalti, um gol de cabeça, tem finalizado bastante, feito seus desarmes. E o Fluminense tem cedido bastante ponto pra zagueiro, né? Apesar de não ser DSG. O que quer dizer que está cedendo bastante desarme e finalização. Apesar de o principal zagueiro do Palmeiras ser o Gomes, eu vou estar indicando para vocês aqui o Murilo. Porque é um cara que é mais barato, ele tem um número interessante de desarmes, parecido com o Gomes. E se você olhar as finalizações, né? Claro, o Gomes tem 2 gols, mas um foi de pênalti. Se você olhar as finalizações, o Murilo tá bem ali junto com o Gomes. Eles tocam bastante nessa bola aérea no escanteio, que é onde o zagueiro tem mais chance de fazer gol. Em número de desarmes, o Murilo tinha uma média de quase 1 desarme por jogo nos campeonatos estaduais. E no brasileiro ele tem uma média de 1,5 desarmes por jogo. Então acho que é um cara interessante, baratinho, que a gente pode estar indicando para vocês aqui. Outro time que está aparecendo ali para direita e para cima é o segundo time que mais conquista, é o Bragantino. Muito realmente por causa do Léo Ortiz. Mas aqui a gente vai usar de novo na aposta. Vai falar do Renan, do Bragantino. É um cara que veio do Palmeiras, ele tem 6 desarmes em 2 jogos. O Léo Ortiz tem 5 desarmes em 3 jogos. Então o Renan é um cara que está desarmando mais. No resto, eles têm dados parecidos. O que está fazendo a diferença para a média do Léo Ortiz ser um pouquinho maior é que ele já tem um gol, né? Ainda não saiu o golzinho do Renan, ele não está tão bem assim na bola aérea. Mas quem sabe sai nessa rodada. Como eu prefiro escalar jogadores pensando nos desarmes, principalmente zagueiro, né? Porque é um cara que dificilmente sai gol, é mais improvável, né? Então, como o Renan tem um número melhor de desarmes e é mais baratinho, vou estar indicando aqui para vocês o Renan. E finalmente, eu dei indicações de zagueiros baratinhos, né? Godin, 6 cartoletas, o Murilo, 7 cartoletas e o Renan custa menos de 5. Vou indicar um cara mais caro aqui para vocês, mas que eu acho mais seguro, que é o Maicon do Santos. A gente pode ver que olhando aí no Santos, o Santos é o terceiro time que mais conquista pontos para zagueiro, mas o Cuiabá tá abaixo da média ali, né? Então não tem cedido tantos pontos para zagueiro. Apesar disso, acho que o SG do Santos é provável. O Maicon já tem 9 desarmes, 1 assistência e 2 finalizações. É um cara que vem tocando bem na bola aérea, né? Sendo um SG bom. E além disso, tu precisa de mais ou menos 1,5 para começar a valorizar. Achei um cara interessante. Se der para fazer esse esforcinho de cartoleta custando mais caro, pode ser uma indicação interessante. E outro time que tá aparecendo ali, que seria a minha quinta indicação, aí eu não costumo indicar mais de 4, mas o Internacional. Mercado, se jogar, pode ser uma indicação mais ousada. Mas resumindo para vocês aqui, as minhas 4 indicações realmente são Godin do Atlético Mineiro, Murilo do Palmeiras, Renan do Bragantino e Maicon do Santos. Bom, antes de colocar o gráfico de meio de campo para essa rodada, eu vou retomar para vocês os 5 melhores times para fazer gol. Lembrando que essa indicação que eu falo de 5 melhores times para fazer gol é baseada nos dados.
eu olho os últimos 5 jogos do time no mando dele. Então se o time joga em casa, os últimos 5 jogos como mandante. Se joga fora, os últimos 5 jogos como visitante. E faço cruzamento dos times que fazem mais gols e dos times que tomam menos gols. Dos times que tomam mais gols, né? Então os 5 melhores times para gol nessa rodada são Palmeiras, melhor ataque. Atlético Mineiro também tem um ataque positivo. Fortaleza, principalmente porque o São Paulo toma muito gol quando joga fora de casa. Santos jogando em casa e Bragantino. Bom, tá aí o gráfico de meia para essa rodada. A gente vê que os dois times que estão mais para direita e para cima que logo chamam a atenção são Flamengo e Bragantino. Ah, você não indicou o Flamengo como um time que tem muita chance de fazer gol. Como eu falei no último vídeo que eu fiz, vocês podem dar uma olhada aqui, os dados mostram que o Botafogo vem um time muito bem fora de casa, que é o caso desse jogo. Por isso, eu acho que vai ser um jogo pegado, não acho que vai ser um passeio do Flamengo. De qualquer jeito, a gente sabe que da supremacia do Flamengo em clássicos, né? Então a gente vai estar pescando sim algumas peças, principalmente porque o gráfico de cedido versus conquistado mostra isso. Ou seja, se o Botafogo não tem tanta chance de tomar gol, tá cedendo um ponto de outro jeito para meio atacante, né? Então, primeiro assim, vou falar dois caras que é o nosso selo poupa-tempo aqui, Veiga e Arrascaeta. Não vou ficar gastando saliva aqui com Veiga e Arrascaeta. Os caras participam muito de gol. O Veiga meteu hat-trick agora no meio da semana. Tá sempre fazendo gol, assistência. Os times têm boa chance de fazer gol nessa rodada. Enfim, poupa tempo, tem que estar no seu time os dois. Unanimidade, não tira do seu time Veiga e Arrascaeta. São dois bons capitães para essa rodada. A gente sofreu no meio de campo na última, ainda bem que os dois voltaram. O time que tá aparecendo ali é o Bragantino, tá para direita e para cima. A gente vai estar indicando para vocês aqui o Johan, como uma indicação um pouco mais ousada. O Johan já tem uma assistência e tem 4 desarmes nesse campeonato. Na última rodada, o Johan fez 9 pontos. Então acho que pode ser que ele esteja retomando seu bom futebol. No Atlético Mineiro ele foi um cara que participava bastante com finalizações, principalmente quando jogava em casa, que é o caso agora. Como eu acho que o Bragantino tem uma boa chance de fazer gol contra o Corinthians, pode vir mexido, e o Corinthians tem cedido ponto para meio de campo, a gente lembra do Veiga que deu 2 assistências lá, eu acho que pode ser uma indicação interessante, ousada para fugir das dicas comuns aí, né? A gente lembra que o Johan é o cara da bola parada também do Bragantino. Outra dica ousada é o Pikachu do Fortaleza. Como eu disse, o São Paulo fora de casa é o time que mais tem tomado gols. Se a gente olhar o gráfico ali de meia, a gente vê que o Fortaleza é o time que menos tem feito ponto com meia. Mas o São Paulo é o sexto time ali olhando, é o sexto time ali mais pra cima, que mais cede ponto pra meia. Ah, se a gente não tem ninguém que conquista pontos no Fortaleza, porque como é que você vai indicar alguém? Vou indicar o Pikachu. O Pikachu jogou poucos jogos. No primeiro jogo ele fez gol, já tem um golzinho no campeonato. Ele é o cobrador de pênaltis. Mas depois disso o Fortaleza começou a ir meio mal, né? E o Pikachu começou a ir mal junto. Foi reservas em alguns jogos, entrou no meio do jogo em outros. Enfim, mas acho que pode ser a retomada dele. Pode pintar golzinho. Se tem alguém que pode participar de gol no time do Fortaleza e o São Paulo toma muito gol, é o Pikachu. Indicação ousada aqui do canal, junto com o Johan. Pra finalizar, outro time que tá aparecendo ali com potencial de CD é o América Mineiro. Então a gente vai ter que pescar algum cara do Atlético Mineiro que a gente sempre fica entre Zaratio e Nacho. O Zaratio me decepcionou muito na última rodada. Eu assisti o jogo da Libertadores agora no meio de semana entre Atlético Mineiro e América Mineiro. O Zaratio também foi mal de novo, não participou muito do jogo. Quem participou muito melhor foi o Nacho, fez gol, sofreu bastante falta, desarmou. Mas eu vou fazer uma apostinha, eu sou meio teimoso com isso. E como ele tá melhor para valorizar, eu vou apostar de novo no Zaratio. Por quê? Porque o Zaratio é um cara que desarma mais, que sofre mais falta, pelo menos vinha sendo assim, né? Vamos dar mais uma chance para ele. Mas se você já tá cansado do Zaratio aí, ficou bravo com ele na última rodada porque foi mal, né? O América Mineiro cede bastante ponto. No jogo da Libertadores o Nacho foi melhor. Então pode ser e é um pouquinho mais barato também. Mas enfim, vou persistir na minha teimosia aqui, porque os dados mostram um pouquinho mais pro Zaratio, né? Em desarmes, as finalizações, faltas sofridas, e vou indicar o Zaratio. Então fazendo um resumo para vocês aqui, porque eu falei bastante aqui dos times, Veiga e Arrascaeta, unanimidade, não pode sair do seu time, tem que estar, um dos dois provavelmente vai ser meu capitão inclusive. Duas apostas um pouco mais ousadas, Johan do Bragantino e Pikachu do Fortaleza, e a dúvida entre Zaratio e Nacho, eu prefiro o Zaratio, mas se você quiser ir com o Nacho também é uma boa indicação. Bom, vamos agora pro ataque, né? Bom, tá aí o gráfico para vocês de atacante para essa rodada de cedido versus conquistado. A gente vê que tá uma bagunça ali no canto esquerdo, assim, tem muito time que tá abaixo da média, né? Principalmente porque para atacante, são jogadores que são sempre substituídos, né? Durante o jogo a gente vê que os técnicos, agora que tem 5 substituições, acabam substituindo muito atacante e acaba entrando um jogador que participa pouco de gol, joga pouco tempo.
Enfim, por isso que a média fica ali mais baixa, né? E o gráfico não está indicando ninguém muito para cima e muito para a direita. O time que mais cede é o Goiás, em frente ao Atlético Goianiense, que não é um time que conquista muito, então a gente não acaba pescando ninguém ali do Atlético Goianiense. De destaque aqui do gráfico, a gente pode ver o Curitiba, que é o time que mais conquista, média de quase 6 pontos por atacante. A gente já falou do Aleph Manga, do Igor Paixão, do Léo Gamalho, todos eles vêm conquistando bastante. E se a gente olhar o Avaí, é um time que está acima da média de cedido. Tem que ter uma indicaçãozinha aqui do Curitiba. Eu fiquei muito na dúvida entre o Léo Gamalho e o Igor Paixão. Eu sempre falo do Igor Paixão porque ele é um cara que conquista muito ponto em desarme, falta sofrida, finalização. É um cara que conquista mais média básica, né? O Léo Gamalho é um cara mais focado no gol. Apesar disso, o Léo Gamalho é o artilheiro do campeonato e tem a melhor média, tem uma das melhores médias entre os atacantes, né? Só atrás do Caleri. O Avaí, eu fui olhar aqui esse cedido aí, e o Avaí cedeu muito ponto pro Roger Guedes, que deu aquele hat-trick imitada com 3 gols, e cedeu ponto pro Pedro Raul do Goiás, que também fez gol, né? São jogadores mais de área, né? Que estavam jogando como centroavantes na ocasião. Por isso, eu vou fugir um pouco do Igor Paixão aqui, que é meu xodozinho de indicação, e vou indicar para vocês o Léo Gamalho do Curitiba, tá? O Ibrahimovic do Centro-Oeste. Será que vai pintar mais um golzinho do artilheiro? Outro time que tá aparecendo ali, eu vou falar para vocês, é o Flamengo. O Flamengo é o quarto time que mais conquista. E logo a gente pensa em Gabigol, Bruno Henrique, né? Inclusive estão entre os mais escalados. Mas vocês podem ver que o Botafogo é o time que está mais para baixo ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um time que não cede ponto para atacante. Mesmo assim vem tomando gols. Por isso acho importante pescar uma pecinha do Flamengo. E aí vou fugir de novo do Gabigol. Eu sei que o pessoal vai falar que eu não gosto do Gabigol. Mas é porque é isso. Ele é um cara que participa só do gol. Ou ele faz gol ou ele não faz ponto. Eu tenho um pouco de restrição. O Bruno Henrique já é um cara que participa mais do jogo, né? Participa com gol, sofre falta, desarma. E a gente lembra que o Bruno Henrique é o rei dos clássicos, né? Então, minha indicação do Flamengo para essa rodada vai ser o Bruno Henrique. Vamos agora pro Galo. A gente pode olhar também o Galo, que é o segundo time que mais conquista ponto com atacante. E, por sua vez, também, o América Mineiro tá lá para baixo de cedido, né? Também, ou seja, é um time que está cedendo muito mais ponto para meia do que para atacante. De qualquer jeito, como o Atlético Mineiro é um time que conquista muito e não tem nenhum time que está cedendo muito, a gente vai apostar nesses times que conquistam, né, e nas médias. Então, não tem como fugir do Hulk. É um cara que também dispensa comentários, sempre participa de gol. Na Libertadores deu mais uma assistência, no último jogo do Brasileiro fez gol, no anterior deu assistência, mais de uma participação por jogo. Mas tenho ficado um pouco preocupado porque o Hulk não tem feito tantos pontos além do gol e da assistência. Por isso, outra indicação que eu vou dar aqui vai ser o Ademir do Atlético Mineiro. Para quem é mais supersticioso, é lei do ex, né? Ele era jogador do América Mineiro, quem sabe sai um golzinho. O Ademir é um jogador que pontua muito mais com scouts. No último jogo, sem fazer gol, ele fez 8.2. Ele é um cara que já tem mais desarmes, tem 5 desarmes, já tem uma assistência no campeonato, tem participado de gols esporadicamente, é um cara que sofre mais falta, então vou estar indicando ele para vocês aqui também. E bom, finalmente para fechar as dicas aqui do canal, os times que eu tinha falado que tem bastante chance de ataque, de fazer gols, eram Bragantino, Fortaleza e Santos, que eu não indiquei ninguém ainda, né? Indiquei o Pikachu, na verdade. O Fortaleza, eu acho que não tem ninguém no ataque. A gente pode falar do Renato Kaiser, do Moisés, mas enfim, são jogadores esporádicos. Aí não gostei muito dos dados dele, prefiro a indicação do Pikachu. Aí entre Bragantino e Santos. Bom, o cara que mitou pra gente lá na terceira rodada, Marcos Leonardo jogando na Vila, ele já tem 6 gols, é o artilheiro do time no ano. É um cara que participa muito com finalizações, tem uma média melhor desses jogadores do Santos aí, melhor do que o Léo Batistão, do Johan Júlio. Então minha indicação vai ser o Marcos Leonardo do Santos. Será que vai pintar outro golzinho do menino da Vila? E do Santos, a gente tem o Ítalo e o Sorriso. O Ítalo já tem 2 gols, é a referência do time, se eu não me engano deve ser o cobrador de pênalti, mas o Sorriso nos anos anteriores, principalmente no último campeonato, ele era um jogador que se destacava com média básica, com desarme, falta sofrida. Bom, de qualquer jeito, vou estar indicando para vocês o Ítalo do Bragantino, porque é um cara que participa mais de gols e é referência do time no ataque. Finalizando para vocês aqui, Léo Gamalho do Curitiba, Bruno Henrique, o rei dos clássicos do Flamengo, Hulk e Ademir do Atlético Mineiro, acho que os dois são boa indicação, Marcos Leonardo do Santos e fechando com uma sexta indicação aqui para vocês, o Ítalo do Bragantino. Eu vejo que os caras indicam trocentos milhões de jogadores. Eu aqui indico, vocês podem ir voltando por posição, 4, 5 indicações por posição. E são esses caras que eu digo pra vocês, esses caras têm potencial. Então assim, rapaziada,
Se você pegar as indicações aqui, eu tenho certeza que você vai escalar um time pra passar de 100 pontos. Tem jogador baratinho, tem jogador mais caro pra você que tá sem cartoleta. Eu vou sempre trazer indicação baratinha também, tudo baseado em dados. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar aquele likezão pra gente crescer o canal aqui. Compartilha com os amigos, se inscreve porque ajuda muito a gente. E vamos pra mitada nessa rodada. Ativa a notificação porque em breve vai sair o meu time pra essa rodada. Eu tô com uma média legal aí, com uma média de quase 80 pontos. Tô líder na minha liga aqui. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês qual a liga que é. Então, até o próximo vídeo. Vamos pra mitada. Abração pra vocês. Falou!